Olá, tudo bem? Eu sou o Jeremias Gomes, você está aqui no Código Aberto, o programa que desvenda tudo sobre tecnologia para todo mundo, né? Inclusive eu que aprendo bastante aqui. Olha, hoje a gente vai falar sobre a B3, que é a Bolsa de Valores do Brasil, né? Lá atrás chamava Bolsa de Valores de São Paulo, mas isso é para quem tem mais tempo. Hoje é essa Bolsa de Valores que você fez um investimento, tesouro direto, qualquer tipo de investimento aí em ações, passa por lá, né? E olha, ela está implementando agentes de inteligência artificial, é o tema do momento, né? Isso tudo é para otimizar, né? Deixar mais rápido o mercado. E olha, e neste ano, a Bolsa pretende expandir o uso de sistemas autônomos para melhorar a experiência do cliente. Você vai entender direitinho como é que funciona. A gente vai falar também sobre computação quântica. Você já deve ter ouvido falar, uma coisa que está no futuro, mas a Bolsa de Valores também, a B3 está de olho, viu, para transformar esses ambientes de negócios. Para descobrir juntos todas essas novidades tecnológicas, como é que elas estão moldando o futuro da Bolsa de Valores, eu converso agora com o Rodrigo Nardoni. O Rodrigo é o vice-presidente de tecnologia da B3. Rodrigo, obrigado por participar aqui online com a gente, viu? Eu já emendo aqui a primeira pergunta. A gente falava um pouquinho antes da importância do ser humano nesse processo tecnológico. Eu vi uma entrevista esses dias que a especialista falava: a gente tem que se misturar com a tecnologia. Para você, o que é isso, se misturar com a inteligência artificial? Seja bem-vindo. Legal. Jeremias, muito obrigado. É uma honra participar com vocês aqui do programa. E excelente tema para a gente começar. Eu costumo, assim, eu ouvi um termo uma vez e eu acho muito interessante que quando a gente fala, puxa, a gente se misturar com a tecnologia, pensa numa valsa, né? A inteligência artificial, ela não dança sozinho, então ela precisa de alguém para poder fazer com que a tecnologia ela possa ofertar todo o seu potencial e é o ser humano no controle, né? Então, eu também acho que as empresas que criaram o termo Copilot foram muito felizes, porque, de fato, nós somos o piloto, né? E a inteligência artificial, a tecnologia, ela vem para potencializar o nosso lado humano. Por isso que entendo que as pessoas, né, estão no centro dessa transformação e dessa inovação. A gente tem que cuidar para que as pessoas entendam o que isso significa, que elas se engajem nisso e consigam acelerar e potencializar toda a transformação e todos os benefícios que a inovação, como inteligência artificial, como cloud computing, ou computação em nuvem, e como computação quântica, pode representar nos negócios, no nosso dia a dia, na nossa vida. Muito bacana. Fala um pouquinho da sua experiência aí, eu não vou nem falar, né? Tem mais de décadas aí com tecnologia. E como é que está sendo esse desafio aí? Porque que você que está na frente aí dessas transformações que chegam até a gente aqui, né? No tablet, no celular. Quando a gente vai fazer um investimento, você está com um time grande aí por trás, mas como é que é o seu currículo um pouquinho, por favor? Legal. Jeremias, bom, estou aqui na B3 já há bastante tempo, eu sempre gostei de tecnologia. Eu preciso confessar que eu me formei em tecnologia lá no colegial, em 1988, por livre e espontânea vontade da minha mãe, ainda bem, né? Graças à minha mãe. Fiz colegial técnico em Campinas, depois eu fiz análise de sistemas na PUC de Campinas também, e comecei a minha carreira no mundo corporativo na IBM, na fábrica da IBM em Hortolândia. Né? Rapidamente, depois disso, eu prestei serviço para o Bradesco, Citibank, até chegar e desembarcar na BMF, que era a Bolsa de Mercadorias e Futuros, em 2002, na área de tecnologia. Como analista de sistemas, desenvolvi toda a minha carreira aqui dentro, desde 2002, passando por BMF na entrada, depois BMF e Bovespa, que foi uma junção, né, um merge entre a Bolsa de Mercadorias e Futuros e a Bolsa de São Paulo, como você citou, que aconteceu em 2008, e em 2008, depois da abertura de capital, que aconteceu em 2007, e mais recentemente em 2017, que não é tão recente assim, né, lá se vão alguns anos, nasce a B3, que é a fusão entre a BMF Bovespa e a CETIP, que era uma empresa que oferece serviços de registros de balcão e o Sistema Nacional de Gravames. Né? Muita gente conhece a B3 somente pela Bolsa, mas a B3 é muito mais que isso. Você mesmo citou aqui na abertura o Tesouro Direto, nós oferecemos esse serviço, hospedamos esse serviço. Nós temos um banco, não é um banco de atacado, mas é um banco que vem para apoiar todo o procedimento de liquidação dos nossos participantes, e um ecossistema gigante, se conectando com bancos, corretoras, Detrans, reguladores, Banco Central, CVM, enfim. Nós estamos no centro do mercado financeiro nacional.
Pois é, agora você, com toda essa experiência, eu fico pensando o seguinte, como avança muito rápido. Olha, eu vi umas palestras TED, tem o que, uns 5 anos, o pessoal falava de inteligência artificial e a palestrante falava assim, ó, você manda desenhar um gato, sai um gato meio cachorro, né? Isso não tem 5 anos, de repente veio uma revolução e vocês da área de tecnologia, se tirar um ano sabático de um ano, quando voltou, fala, meu, não é nada igual, né? Como é que a IA está transformando esses bastidores? Você tocou num ponto importante, né? As coisas mudam muito rápidas. Eu acho que a gente costuma dizer que se eu tirar um ano sabático, vai ser um ano para me formar de novo, é um ano para estudar novamente, porque você volta de fato, o mundo mudou. O mundo não estará no mesmo ponto, né? E na B3, aqui na Bolsa, a gente se prepara. Na verdade, a inovação é uma constante. Nós temos sempre que estar à frente de todas as inovações tecnológicas, seja em computação em nuvem, como a gente moderniza as nossas aplicações para poder levar sempre o melhor benefício, os melhores sistemas, os melhores serviços para o mercado financeiro para as pessoas, né, para as pessoas físicas. Eu vou te dar um exemplo, a gente tem um site que hoje chama Área Logada do Investidor, onde você consegue ter acesso a todas as suas informações, independentemente da quantidade de corretoras que você tenha relacionamento com. Né? Isso é uma consolidação de informações que ajuda as pessoas, inclusive, no processo ajuda muito no processo de declaração de imposto de renda. Enfim, a B3, a gente está sempre antenado com todas as tecnologias e tudo que está de novo. Por isso que a gente está embarcando inteligência artificial em tudo que a gente faz, desde procedimentos internos até a ponta, até os nossos sistemas de negócio. Que bacana. Vamos falar então desse agente de inteligência artificial. Eu queria que você me desse um exemplo. Ah, eu vou entrar ali na minha corretora e vou fazer um investimento, Tesouro Direto, vou comprar uma ação de alguma empresa. Como é que era antes e o que que esse agente... você podia até falar um pouquinho da definição de agente, né? Que ele, acho que ele toma até decisões, né? O que que tem mudado nesse campo? Bom, vamos lá. Na verdade, se a gente olhar para os agentes de investimentos, né, que não necessariamente são criados pela Bolsa, tá? Eu acho que isso é importante enfatizar. Normalmente, os agentes de investimento, eles são desenvolvidos pelas corretoras, né? Porque a Bolsa, ela tem uma responsabilidade isenta, ou seja, eu não posso indicar em qual ativo investir, mas a gente percebe hoje, se os investidores podem encontrar, qualquer pessoa pode encontrar no mercado uma oferta bastante generosa de fundos, que a gente chama de fundos de sistemas autônomos. O que isso significa? Alguma empresa desenvolveu um algoritmo que vai tomar decisões em função de notícias, em funções de informações que vêm da própria Bolsa, que nós chamamos de market data, dados de mercado, né? Ou seja, vocês já devem ter visto em algum programa de TV ou alguma imagem da própria Bolsa, fica correndo ali uns números, né? Sim, Um sim. conjunto de letras seguido de um preço. Aquilo ali se chama ticker. Né? E esse ticker compõe o dados de mercado, é um market data, que esses algoritmos ficam escutando o tempo todo, e somando isso com notícias, eles tomam, e também, óbvio, baseado em parâmetros que são fornecidos pelas empresas, eles tomam decisão de investimento, e eles compram e vendem ativos de maneira independente. Né? Isso faz com que o volume cresça, com que exista uma maior liquidez no mercado. A função da Bolsa nesse momento é oferecer o melhor serviço para que esses robôs funcionem da melhor forma. Né? Por isso que nós investimos em tecnologia, investimos em inovação. Por exemplo, esse ano, nós atingimos uma marca de uma coisa assim que é inimaginável, né? 250 microsegundos para uma ordem ser processada. Né? Entre o momento que a corretora manda a ordem para a Bolsa e receber a resposta de volta, você conta 250 microsegundos. Eu não consigo aqui nem te explicar o quão rápido é isso. Né? Não, não dá. Acho que é mais rápido do que um piscar de olhos. É muito rápido. Muito mais. Muito mais. Um piscar de olhos, salvo engano, ele está na casa de algumas, talvez, dezenas de milissegundos, né? Então, você imagina microsegundos, o quanto que isso é mais rápido. Então, a nossa obrigação aqui, o nosso dever é fomentar esse mercado. Então, ter a tecnologia que proporcione a esses robôs, a todos esses agentes de inteligência artificial, conseguirem desenvolver esse papel de fomentar a liquidez e fechar os melhores negócios para os seus clientes. Agora, o agente, isso eu não sabia. Ele mesmo
o próprio algoritmo, ele toma decisão, não tem que ter um camarada ali por trás, porque às vezes são milhões, né? Mas aí ele tem que ser muito bem definido, né? Perfeito, Jeremias, perfeito. Aqui o segredo é as empresas que desenvolvem esses agentes de investimento saberem testar e ter a certeza e a garantia de que as decisões, de que o algoritmo irá respeitar todos os parâmetros aos quais lhe foram dados, né? E que ele irá, ou seja, ser executado com a maior fluidez e precisão possível. Mas sim, hoje existem muitos agentes que tomam decisão automática. Para você ter uma ideia, 40% aproximadamente, acho que um pouco mais até, do volume de negócios que acontece no ambiente da Bolsa hoje já é movido, ou seja, já é movimentado e gerado por agentes autônomos que vêm desses algoritmos que ficam nos computadores próximos aos sistemas da Bolsa. Caramba, você já se acostumou com isso? Porque eu me lembrei agora do Yuval Noah Harari, aquele historiador israelense, que ele falava que os livros dele já têm uns 2, 3 anos, os primeiros, né? Que os algoritmos vão tomar decisões para nós, vai passar autoridade política, enfim, do ser humano para os algoritmos, né? Não é fácil se acostumar com isso não, né? E a gente é o que a gente começou a conversa, né? Tem que se misturar com a máquina para entender como isso vai funcionar, né? Porque parece que a gente está perdendo meio a função, não sei. Na verdade, eu não diria perder a função, eu acho que perder a função é muito forte. Eu gosto do pensamento de que a nossa função muda. Né? Ah, Se você me permite, deixa eu fazer um paralelo aqui. Eu venho batendo muito nessa tecla. Imagine quando os motores chegaram, o que aconteceram com aquelas pessoas que trabalhavam com cavalos. Né? Os empregos, além de não diminuírem, muito pelo contrário, eles aumentaram. Tudo foi potencializado, só que as pessoas tiveram que mudar a sua função, o seu papel. Novas funções surgiram, novas funções foram criadas. E é assim que acontece historicamente com a tecnologia. Então, o advento, né, a democratização, eu gosto de falar de democratização da inteligência artificial, porque não é algo novo. A inteligência artificial é da década de 50. Né? sim. O que aconteceu é que você deu o exemplo no começo da nossa conversa sobre, puxa, há uns 5 anos você pedia para desenhar um cachorro, desenhava ali uma coisa meio quadrática, assim, É. meio torta, né? E hoje sai uma coisa impressionante. Por vezes é difícil de distinguir o que é real e o que é feito pela inteligência artificial. Né? Essa velocidade de crescimento, de avanço da tecnologia, vai fazendo com que as pessoas tenham que se adaptar, e novas oportunidades vão surgindo a todo momento. Né? É assim que eu enxergo, e a tecnologia certamente vai trazer muitas outras possibilidades para nós só temos que encontrar o nosso papel dentro desse novo cenário, né? E certamente ela não vai fazer sozinha. Uma tecnologia parada, ela não faz nada. Os agentes podem tomar decisão, mas alguém teve que programá-los. Alguém tem que dar a eles esses parâmetros. Alguém tem que, a todo momento, entender se amanhã serão os mesmos parâmetros que hoje. Ele não vai mudar hoje ainda os parâmetros por conta própria. Né? Sim. Porque os parâmetros obedecem uma estratégia. Quem define as estratégias somos nós, né? Exatamente. E a gente está aprendendo aí com esses GPTs da vida que uma questão de que chefes e lideranças passam muito, né? Saber dizer o que você tem que fazer com exatidão. E você fala outra coisa, ele faz outra coisa, né? Então o ser humano tem essa coisa de uma linguagem meio torta, né? Pede esses ruídos na linguagem, né? E ela vai corrigindo a gente. Fala um pouquinho desse digital coach também, que é uma coisa bem interessante. Isso já é um pouquinho diferente dos agentes autônomos, né? Perfeito, Jeremias. Antes de falar do Digital Coach, deixa eu aqui fazer eco ao que você falou sobre saber pedir. Essa é uma das coisas que eu mais venho batendo com todo o meu time, com todas as pessoas com quem eu trabalho. Eu acho que nunca foi tão importante a gente saber falar ou falar português corretamente. Nunca foi tão importante você saber pedir alguma coisa de maneira correta. Se você não souber falar, se você não souber pedir, você vai ter um resultado errado. Né? Gosto de um exemplo que a pessoa tem um desses robôs que vem embarcados nos celulares, né? Eu não vou falar o nome aqui para evitar o merchan, mas a pessoa estava conversando com esse robô e falou: Olá, robô, me chame uma ambulância. E o robô
acordou e falou: "Olá, uma ambulância, como vai?". Na verdade, o que ele queria é que para chamar uma ambulância porque ele estava com um problema. Ele fez o pedido de uma maneira não correta, É né. Então, verdade. nunca foi tão importante a gente saber falar português, né? E o Digital Coach, ele é um sistema, né? Na verdade, um conjunto de agentes de inteligência artificial que nós embarcamos no nosso processo de atendimento. Então, você imagina, dentro da empresa, ao longo do dia, nós recebemos chamados dos nossos clientes para tirar dúvidas, enfim, para poder dar alguma orientação sobre como proceder em todos os produtos e serviços que nós oferecemos, e nós temos as pessoas que atendem, né, esses clientes. E esse digital coaching, ele fica escutando essas ligações, esses atendimentos, lendo as transcrições e, com base em parâmetros que nós fornecemos, no final do dia, esses agentes eles são capazes de indicar melhorias para cada um dos agentes, de maneira personalizada. Então, esses digital coaches, eles contribuem para o crescimento profissional desses atendentes, né? E tendo o resultado no final do dia, certamente amanhã ou no dia seguinte, ele vai poder fazer um atendimento melhor, ele vai conseguir ser mais preciso, ele vai conseguir ser mais eficiente no atendimento e, consequentemente, deixar o cliente sempre mais feliz. Bom para todo mundo, né? Pois é. E se eu fizer uma ligação ou no chatbox falar bravo, pô, tô aqui o dia inteiro aqui, não consigo fazer isso aqui, ele também consegue amenizar um pouco aí, emocionalmente, a gente? Na verdade, tem alguns digital coaches que já, ou melhor, tem alguns bots, né, ou robôs que respondem automaticamente. No nosso caso aqui, a resposta sempre, né, o atendimento é sempre feito por humano. Sim, em alguns casos, o robô sugere a resposta, mas os nossos atendentes, né, e o digital coach faz isso no final do dia, é sempre apontar se a pessoa reagiu a alguma atitude de quem está chamando que não deveria ter reagido, se usou um termo que não é adequado, se falou de uma maneira um pouco mais ríspida, orientando sempre que o atendimento seja feito da melhor forma. Então, isso contribui enormemente para aumentar a qualidade do atendimento e, consequentemente, o desempenho profissional de cada uma das pessoas, né? Legal. Não, eu falo isso porque esses dias às vezes eu uso para, eu não sou programador, mas como tem hoje o GPT da vida, você coloca lá e ele vai me ensinando, e eu fiquei tentando mudar uma coisa numa página, né? Chega uma hora que eu pedi a estribeira e ele falou, calma, a gente vai resolver isso rapidinho, vou te dar um esquema aqui. E me acalmou, né? Mas a questão da linguagem, né? Ele não tem essa questão emotiva que a gente tem, mas por meio da linguagem, acho que isso os neurolinguistas sabem explicar bem, a gente acaba conseguindo se comunicar. Agora, eu gosto muito Perfeito. de exemplos práticos, já que você está sempre aí próximo. Quando a gente vai fazer um investimento, a bolsa não, mas a corretora fala, ela quer saber primeiro o meu perfil de investimento, se é arrojado, enfim. Como é que a inteligência artificial está chegando a mais minúcias, principalmente conhecendo mais o comportamento desse investidor? Esses algoritmos, Jeremias, muitos deles, em algumas empresas hoje, eles obtêm todas essas informações para poder personalizar os investimentos para você, né? Eu vou tentar fazer um exemplo aqui. Algum tempo atrás, você entrava no qualquer site de busca e fazia uma pergunta. Eu gostaria de comprar um carro amarelo, né? E aí vinha uma série de links para você. Se você fizesse essa pergunta e eu fizesse essa pergunta, a resposta seria a mesma, né? Independentemente de você ter necessidades ou desejos diferentes dos meus, né? Então, quando as empresas, as corretoras têm mais informações sobre você e a inteligência artificial tem posse dessas informações, certamente um carro amarelo para você vai ser diferente de um carro amarelo para mim. E é aqui que entra a beleza da inteligência artificial, em saber fazer essa diferenciação e fornecer uma resposta personalizada de acordo com parâmetros, com informações sobre o seu perfil, né? Então, um carro amarelo, veja, pode ser desde um Fusca até um Corolla, pode ser um Gol ou pode ser um Peugeot, depende dos seus gostos, depende de várias coisas pessoais, né? E aqui a inteligência artificial, não só no mercado de investimentos, mas acho que muito no varejo também, ela é utilizada para que exista essa personalização e maximize a probabilidade de sucesso, seja de uma venda, seja de um investimento, né? Para que eu invista de acordo com os meus anseios, com as minhas necessidades, e você também. E a gente fuja da padronização.
Não, interessantíssimo, né? Saber o nosso histórico para oferecer o melhor investimento. Agora, eu queria te perguntar também a questão de grandes investidores e pequenos investidores, porque o que a gente sempre ouve falar, a inteligência artificial está meio que democratizando o saber, né? É claro que a pessoa precisa ter um mínimo de curiosidade e conhecimento para poder usar essa tecnologia. Mas, de alguma forma, o pequeno investidor ele pode ter informações que grandes têm? A inteligência artificial está conseguindo fazer isso? Ou precisa de Entendo que conhecimento? sim. Eu acho que ela facilita muito, Jeremias. Hoje está muito mais fácil de você obter um entendimento e um aprendizado. Só que tem uma condição que está diretamente relacionada ao que você citou. A pessoa tem que ter uma curiosidade, né? Tem que saber fazer a pergunta. Eu mesmo, outro dia, fiz uma pergunta para o chat GPT, né? O que é o Tesouro Direto? Para que serve? Quem usa o Tesouro Direto? Que tipo de investimento é esse? O que as pessoas que investem no Tesouro Direto estão buscando? E ali você consegue uma. Óbvio, né? Eu complemento essa pergunta dizendo: olha, eu sou um leigo, eu sou, por exemplo, um estudante de tal nível, então explique para uma pessoa com esse perfil. Olha que legal isso. Ele vai adequar o linguajar, ele vai colocar mais ou menos informações, ele vai te dar algo mais sofisticado ou menos sofisticado de acordo com os parâmetros que você colocou ali no seu, que a gente chama de prompt, né? Essas perguntas que a gente faz para o chat GPT são os prompts. Então, existe ali toda uma especialização que eu acho que promove uma igualdade, né? Um cara mais avançado ou uma pessoa, uma instituição mais avançada, ela vai conseguir fazer a pergunta, só que a pessoa que não é muito ali daquele tema, daquele assunto, consegue ter um bom nível de conhecimento para ter uma confiança maior na hora da tomada de decisão, certamente. Pois é, mas o pessoal da B3 está muito avançado, viu, gente? Eu estou conversando aqui com o Rodrigo Nardoni, ele é vice-presidente de tecnologia da B3, e eles estão falando de computação quântica. Quando me passaram isso na pauta, eu falei, mas isso não é coisa para o futuro? Vocês estão bem pensando. Aliás, tem a Bolsa de Futuro, vocês têm que pensar lá na frente sempre, né? Como é que é essa questão da computação quântica? Jeremias, eu vou aqui, uma missão hercúlea que você me deu aqui, Não como é difícil. explicar Eu já passei para computação você porque eu quântica. não sei explicar. Mas eu vou dizer o conceito, né? A computação quântica é um conceito de computação muito diferente, totalmente diferente do que a gente usa e vivencia até hoje, né? É um conceito que, sem querer entrar em alguma linguajar mais técnico aqui para explicar, mas é um conceito que ele traz possibilidades ou de uma escala exponencial. O crescimento, ou aquilo que a gente vai poder fazer com computação quântica, por exemplo, são coisas que a gente hoje nem imagina, a gente não tem poder computacional para isso. Eu vou te dar um exemplo, né? Porque não são só são coisas boas que podem vir por aí, a gente pode fazer muito mais negócio, a gente pode descobrir, por exemplo, com o apoio o potencial de computação quântica, acho que a humanidade vai conseguir descobrir cura para doenças que hoje a gente não consegue de uma maneira mais fácil, mais rápida. Agora tem uma outra questão, por exemplo, que é a segurança. Né? Hoje, muita da segurança cibernética, a segurança que nós temos nos nossos computadores, elas dependem da capacidade de processamento. Né? São algoritmos que fazem a tal da criptografia, que essa criptografia, na verdade, não é que ela é inquebrável, mas com o poder computacional que existe hoje, levaria muitos anos, para não dizer centenas de anos, para se quebrar uma chave. Então, a gente se sente seguro. Para você ter uma ideia do poder da computação quântica, as chaves atuais serão quebradas em questões de segundos, né, quando ela vier a mercado. Por isso, Mesmo com a tecnologia, eu esqueci, da blockchain? mesmo com a tecnologia da blockchain, isso pode mudar muita coisa. Pode mudar muita Caramba, coisa. caramba. E por isso que a B3, e não só a B3, acho que todas as empresas de mercado financeiro, muitas empresas no mundo, estão próximas à evolução dessa tecnologia. Né? Sim, eu quero saber quais são os benefícios que essa nova tecnologia pode trazer para o nosso mercado, em termos de processamento de negócios, em termos de novos produtos que a gente pode criar, mas eu tenho que ficar atento também às ameaças que isso significa. Eu tenho que saber proteger os meus sistemas para garantir a prestação de serviço, a integridade das informações das pessoas em todos os níveis. Né? Por isso que a gente estuda e acompanha a evolução da computação quântica. Não temos nada implementado ainda para nós é uma realidade ainda distante, mas a gente tem que ficar ali acompanhando para e passo
para entender tudo que está acontecendo. Que legal. Ô, Rodrigo, ó, infelizmente, 2 minutinhos só. Eu queria falar de hackathon, queria falar de como é que vocês estão treinando os funcionários, mas 30 minutos não dá tempo. Então, eu queria que você ficasse à vontade para finalizar, mas principalmente uma palavra para o investidor comum, porque a Bolsa a B3 fez um trabalho muito intenso e o número de brasileiros que investiam, comparado aos Estados Unidos, é muito pequeno, mas deu um pulo muito grande, né? Passou de poucos mil para milhões, né? Aquele que está em casa e ainda está com um pouco de receio de fazer o seu investimento, queria que você dirigisse essa palavra aí para não ter medo da tecnologia, não, né? Legal, Jeremias. Muito obrigado por essa abertura. Acho que isso que você está trazendo é muito importante. Como dar esse conforto, né, e mostrar para as pessoas quais são as possibilidades que existem no mundo de investimentos, né? E hoje a tecnologia ela não tem que ser temida, muito pelo contrário, a tecnologia está aqui para ajudar. Então nós temos, por exemplo, muita conteúdo educacional para pessoas que estão ali começando, até pessoas que já têm um nível muito avançado e conhecem muito bem o mercado, perdão, o mercado de investimentos. Então você tem o Hub de Educação da B3, se vocês forem na internet, HUB B3, desculpa, HUB Educação é o Hub de Educação da B3, onde nós consolidamos ali e centralizamos conteúdos de todo tipo que vocês precisem para aprender o que é um investimento, como funciona uma ação, como é que isso vai fazer o seu patrimônio crescer, como você vai ter um futuro melhor investindo bem, né? Existe também um outro site que chama Bora Investir, né? Aqui tem um linguajar um pouquinho mais informal, bora lá investir, bora investir. E ali você vai ter dicas, né? De educação financeira, de como se educar, como estar preparado para tomar a melhor decisão. Porque, afinal de contas, a gente precisa poupar, a gente precisa investir para garantir o nosso futuro, né? E nada melhor do que conhecer e entender todos os mecanismos que existem, e a Bolsa passa por isso, a Bolsa é o centro disso, para que todas as pessoas consigam garantir um futuro melhor. Legal. Você falou isso, eu me lembrei de uma questão que, uma vez, uma psicóloga, de um livro que eu li, ela falou, às vezes, você poupar, você pode sentir tanta alegria, inclusive no seu corpo, hormonalmente dizendo, do que você gastar. Eu não sei se a mulherada vai concordar com isso, porque ir no shopping gastar é bom, mas você economizar também e saber que aquele dinheirinho está guardado também te dá uma segurança e uma alegria também. Então, e a B3 está aí por trás, viu? Porque é nos bastidores de toda essa tecnologia. Obrigado, viu, Rodrigo? E já fica convidado para próximos eventos aqui. Jeremias, muito obrigado. Foi um prazer falar com vocês. Sempre que precisar, estou à disposição aqui. E obrigado a todos os espectadores. Tá ótimo. E entra lá na B3 porque tem muita educação financeira. A gente já fez um programa só sobre isso também. Você consegue ver lá no YouTube e nas nossas redes sociais. Vou ficando por aqui agradecendo muito a sua companhia. Até a próxima edição.